Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Minha dúvida é o seguinte: a pessoa deve morar junto primeiro ou casar na igreja e na lei? Diante de Deus, da palavra de Deus. Qual que é o certo? Irmã Gabriela, casamento nas igrejas que ensina preceitos de homens não vale nada. 7:7 de Marcos diz: Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. casamento que tem muitas cerimônias não encontrado nas palavras de Deus. Tem aliança que deve colocar no dedo de mulher e de homem. Estas cerimônias não estão na Bíblia. Tem flores, tem muito, né? Não está na Bíblia. São preceitos de homens. São costumes. E, de acordo com nosso Senhor Jesus, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se o mandamento, a lei que vai unir vocês, é preceitos, mandamentos de homens, você é como fazendo nada diante do Senhor. O legal casamento é debaixo da lei de Cristo. Irmã, 7:2 de Romanos, vamos ler. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Que vai fazer a ligação? A mulher casada está ligada pela lei. Que lei? Lei dos homens, lei do Brasil, ou lei da Filipinas, lei dos Estados Unidos de América, ou lei das igrejas, que formularam por si mesmos leis em si mesmos. Diferente. O casamento no católico é pago, né? O casamento nos protestantes vai com ofertas. Quase todos os casamentos que existem em nosso tempo não vêm da palavra de Deus, da lei de Deus. A lei que pode legalmente unir um casal é a lei de Cristo. 6:2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei válida em nosso tempo. Mesmo a lei da Moisés não existe mais em nosso tempo. Mesmo a lei do velho pacto não existe mais. 8:13 de Hebreus. Dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. 1000 anos atrás, o velho pacto é perto para desaparecer. 2000 anos depois, temos o que está esperado, que o velho pacto não está mais. Por isso, a lei da Moisés não conta mais em nosso tempo. 13:39 de Atos. Vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei da Moisés não pode justificar mais. Em tempo cristão, estamos vivendo numa época que é época cristã, não época mosaico, ou época mosaica ou em tempo da Moisés. Em tempo cristão, por meio de Cristo, a palavra diz, por meio dele, todo aquele que crê é justificado em todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés.
Se você vai usar a lei de Moisés, mesmo que a lei de Moisés está na Bíblia, usando esta lei agora para casar ou unir um casal, nada. Mas, se você vai usar a lei dos homens, mandamentos humanos, lei das igrejas que pede pagamento para casamento, todas estas coisas são falsificados. Por quê? O verdadeiro evangelho é gratuito. Não deve pagar a casamento. Mas outras igrejas pedem pagamento para casamento e depois outras igrejas pedem ofertas bem do casal enquanto unidos em casamento. Isso é 1:14 de Tito. Vamos ler. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Lembrar, irmãos, o mandamento dos homens desvia a nós de verdade. É melhor de não ser casado pelo jeito humano ou mandamentos dos homens que casar, porque o que você vai fazer é nada. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Talvez você não é acostumado de ouvir estas coisas, porque as pastores não vão revelar isso, porque o alvo deles é ganhar dinheiro. Mas, biblicamente falando, se você quer ser casado na maneira de Deus, deve ser casado debaixo da lei de Cristo. Não debaixo da lei que os homens formularam por si mesmos. Isso é de Deus, não é aceitável diante de Deus. 10:3 de Romanos. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por causa da ignorância da lei ou da justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria lei, sua própria justiça, sua própria maneira, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso é o que é mau. Para estabelecer sua própria, como as igrejas em nosso tempo. Aqui no Brasil, encontrei muitas cerimônias, precisa aliança. Como se um homem não tem dinheiro para comprar anel, ouro, não pode mais de... Quando José e Maria adjuntou como marido e mulher, tem casamento com anel de ouro, aliança. Irmãos, são preceitos de homens. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Especialmente, não está no Evangelho. O que casa ou adjuntar legalmente diante de Deus é a lei de Cristo. E a lei de Cristo não está em tantas igrejas em nosso tempo. A lei deles é a própria lei deles. Com fogueira santa, dízimo dobrado, tijolos para vender, água benta para vender. São invenções humanas, não debaixo da lei de Cristo. Vamos notar, ou vamos perceber o que a palavra de Deus quer dizer a nós. 3:19 de Romanos. Vamos ler. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz
aos que estão debaixo da lei o diz: A lei de Cristo diz ou ensina coisas. De acordo com a palavra do apóstolo Paulo, nós sabemos, os primeiros cristãos saberam, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Devemos assegurar, irmãos, devemos ter certeza que você está debaixo da lei de Cristo. Investigar primeiro que lei você está debaixo desta lei. Que lei? Lei dos homens? Lei do cartório? Lei do Brasil? Lei das Filipinas? Que lei? Temos muitas leis em nosso tempo, especialmente sobre casamento. Tem lei que proíbe ou tem lei que permite, depois do casamento, dizer o casamento é anulado, como os católicos. Eles mesmos anulam o casamento que eles fizeram. Né? Os protestantes também aqui no Brasil, os que se chamam evangélicos, eles têm lei para casamento, mas eles formularam também divórcio. Não é a lei de Deus. E não tem nada valor se será debaixo da lei inventado por os homens. Pode desviar a nós da verdade de acordo com a Bíblia. Em verdade, aqui é praticado, pode divorciar. Quando você não tem mais, lembre uma canção quando eu era menino. Canção em Tagalog, em nossa língua. O irog ko, mahal kita, habang ikaw ay mayroong pera, at kung sakaling maubos na, iiwanan kitang nag-iisa. Staya, okay, meu bobo está cantando. O irog ko, mahal kita, habang ikaw ay mayroong pera, at kung sakaling maubos na, iiwanan kitang nag-iisa. Yan. Olya, okay, signifika. O giliw ko, mahal kita, habang ikaw ay mayroong pera, at kung sakaling maubos na, iiwanan kitang nag-iisa. O, isa. Você entende agora o que está cantando? É canção dos mais velhos nas Filipinas. Tem casamento que é somente fortalecido pelo dinheiro. Quando acabar o seu dinheiro, sua mulher ou seu esposo vai para outra, para outro. Né? Isso não é lei de Cristo. A lei de Cristo não permite coisas que as leis agora permitem. Por isso, devemos diferenciar a lei de Cristo com a lei dos homens. Né? A lei de Cristo é o legal, o mais válido para nós submetermos nosso ser debaixo da lei de Cristo. Apóstolo Paulo sabe isso, que ele está debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Ele confessou aos membros em Coríntios que para os que estão sem lei, ele tratar eles ou mixed with them. Ele conviveu com eles, ele comungou com eles. Sim, como se estivesse sem lei, ele diz. Mas ele diz, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo.
ele enfatizou que ele está debaixo da lei de Cristo, não debaixo da lei de Moisés. Sabendo isso, irmãos, devemos submeter a si mesmos debaixo da lei de Cristo. Especialmente se você vai casar, ou se você vai aceitar o batismo, ou se você vai cumprir muitos rituais na religião, deve primeiro investigar. Isso é lei de Cristo? Eu vou contribuir dízimo. É lei de Cristo? Dízimo é lei de Cristo? Não. Lei dos pastores aqui? Não lei de Cristo? O dízimo está incluído na lei de Moisés, que passou no tempo, na época cristã. O dízimo é para os sacerdotes levitas no tempo de Moisés, mas a lei de Moisés passou, não está mais. O que nós devemos seguir é a lei de Cristo, e a lei de Cristo não ensina dízimo. 9:7 de 2 Coríntios. Cada contribua segundo propôs no seu coração. A lei de Cristo é, você vai contribuir ou dar segundo propôs no seu coração, não dízimo. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Dar, contribuição voluntário, não dízimo, a lei de Cristo não é dízimo. Vamos ler 8:3 de 2 Coríntios. O que os primeiros cristãos fizeram é... Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. A lei de Cristo é dar para a obra de Deus voluntariamente, não dízimo. E se você vai dar somente 8%, você é chamado ladrão pelos pastores? Se você vai faltar 1%, porque ele está pedindo 10%. Quando você vai faltar em 1%, você é ladrão, você não vai entrar no céu. Esses pastores muito cruel. E você não vai dar dízimo, você não pode entrar no céu. Não. Na Bíblia, debaixo da lei de Cristo, o que é mandado para nós é dar voluntariamente, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Ninguém não deve constrangir-nos para dar. Devemos fazer isso pelo amor que nós estamos sentindo em nosso coração. Ninguém deve constrangir, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é a diferença da lei de Cristo do que a lei de Moisés. Mas os pastores aqui estavam agora ainda pedindo dízimo. Não é lei para nós. Por que eu estou falando sobre isso, irmã? Porque eu quero para distinguir a você o que é a lei de Cristo e a lei de Moisés. Mesmo casar debaixo da lei de Moisés é errado em nosso tempo. Vamos provar isso. 19, versículo 5. Vamos começar em versículo 4 de Mateus. Por favor, prestar atenção. Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Responderam-lhe: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio.
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A lei de Cristo é diferente, muito diferente do que a lei de Moisés. Porque os escribas, em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, dizem a Cristo, porque Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhe ele, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio, de acordo com o mandamento de Deus. Agora, por isso, nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu vos digo, Cristo está falando, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A lei de Cristo é mais estrita, porque a lei de Moisés tem maneira para divorciar. A lei de Cristo não permite. Mas não preocupa, irmãos. Se você é divorciada ou divorciado, eu não estou culpando a você. Você pode ser perdoado por Deus, porque por causa da ignorância, por causa dos pastores que não falam estritamente sobre a lei de Cristo, pode você ser desviado para casar e divorciar, casar de novo, divorciar de novo, casar de... Eu conheço um homem aqui em Floripa que casou 10 vezes. Conhece também uma mulher aqui que, de acordo com fofoca, é fofoca, eles disseram. Mas meu amigo disse, é verdade, né? Tem mulher aqui que casou, né, com um homem. Depois de ter filho, ela divorciou o primeiro homem e pediu sustento. Pensão. Para o filho, né? Depois, quando ele tem para o filho, casou de novo a outro homem. Depois, divorciou para ele ter para o segundo filho. Por terceira vez, ela está fazendo isso. Agora não tem problema na vida. Porque 3 homens estão dando pensão para ela, para os 3 filhos. 3 filhos de cada um tem diferentes pais, né? Isso não pode acontecer quando você está debaixo da lei de Cristo. Uma mulher e um homem unido pela lei de Cristo o que a pronunciamento de Deus já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Por isso, quando os fariseus disseram ao nosso Senhor Jesus Cristo, por que Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Que ele diz, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Cristo não concordou a lei de Moisés. Ele não concordou. Mas a lei dos homens em nosso tempo, ele não pode concordar. Cristo é o nosso final e único mestre, se você é cristão. Por isso, está convidando vocês, irmãos, de estudar as leis de Cristo, doutrina de Cristo. É muito diferente do que a lei que está agora em existência em Brasil. Mesmo
Ele está alegando que eles são evangélicos. O evangelho deles é outro evangelho. Não é o evangelho dos apóstolos. Porque no evangelho dos apóstolos não tem dízimo, não tem campanha, não tem mesa ungida, onde você vai jogar os dinheiro. Eles inventaram muitos aqui para ganhar dinheiro. Eles fizeram a igreja como um ponto de negócio. Vamos ler 2 Coríntios 2:17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Os verdadeiros apóstolos disseram que não negociamos a palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus é fonte de lucro. Água bendita, R$1.000, ofertinha de R$1.000, martelo da justiça, água bendita, R$100, R$200, R$300, R$1.000, água benta. Tem colher de pedreiro ungida, imagine, para ser salvo, você precisa colher de pedreiro. Eles têm meia abençoada, R$153. Chave abençoada. Eles vão abençoar tantas coisas para vender. E se realmente são abençoadas, é sagradas. Coisas sagradas não podem ser vendidas. É proibido por Senhor. 23 de Provérbios. Vamos ler. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. É proibido por Deus, a verdade será vendida. Mas o que ele está fazendo aqui é vender mesmo os DVDs, 99 reais, 4 parcelas, 100 euros. Mesmo 100 euros, mas este é vendido, proibido. Mas eles fizeram a religião como um fonte de negócio, fonte de lucro. Por isso, a lei que eles estão ensinando não é lei de Deus. A casamento não é de acordo com a lei de Deus. Lei de Cristo, não. Por quê? É pago. Casamento com ofertas. Casamento com... They have their own way of calling it, but whatever they call it, Brother Edson, it is not in accordance with the law of Christ. Eles têm a própria maneira deles de chamar ou denominar isso, mas não importa quando, como eles chamem, não é de acordo com a vontade de Deus. Sim. Por isso, irmã Gabriela, para mim, melhor de por enquanto que você não sabe a lei de Cristo ou não está debaixo da lei de Cristo, é melhor por enquanto estar sem casar que casar debaixo da lei dos homens. Entendeu, irmã Gabriela? Entendido. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã.